Eu perguntei de onde vocês são pelo seguinte. Eu fui militar durante 11 anos e dentro da academia militar tinha gente do Brasil todo. Você tinha cara do Norte, cara do Nordeste, do Sul. E pensando em termos de população, era pra ter muita gente de São Paulo. E não Porque tem afinal quase tem ninguém. bastante gente aqui em termos de representatividade e quase não tinha paulista lá, tinha muito poucos. Porque tinha oportunidade. Porque aqui não era só oportunidade, era cabeça É também. cabeça Porque empreendedora. no Rio de Janeiro tem oportunidade, mas tinha muito carioca no exército, porque acho que tem uma herança também do fato do Rio ter sido capital federal, né, estado da Guanabara, durante um tempo. Então no Brasil, a mentalidade de trabalhar pro estado ainda é muito forte, porque o estado também paga muito bem. Até aquela história, né? Se o Mark Zuckerberg fosse brasileiro, será que ele tinha criado o Facebook? exceto Ou em ele tinha São virado Paulo. procurador, promotor, juiz? Tem esse ponto. Eu não, vamos dizer assim, não queria me alongar muito, nem ser muito prolixo, mas esse assunto, ele também perpassa por uma visão mais antropológica, ou seja, de formação étnica, né? Então, o filósofo Nietzsche dizia que existem dois tipos de tendências das pessoas. Tem pessoas que tendem mais a uma moral aristocrata e pessoas que tendem mais a uma moral escrava. Hoje seria politicamente incorreto falar escravo, a gente pode falar moral dos senhores e moral de rebanho, Muito bom. tá certo? São as duas formas. Vamos adequar. Aqui a gente não é muito politicamente correto, Exato. não. Então, vamos dizer assim, o que ele dizia? Ele dizia que uma pessoa de moral aristocrata, ele tem uma ênfase endógena, ou seja, deixa comigo, eu resolvo, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha, ele assume responsabilidade, ele faz as coisas na hora, ele quer se superar e não superar alguém, ele quer se superar a si mesmo todos os dias, e essa é uma pessoa de moral aristocrata. Do outro lado tem uma pessoa de moral escrava, que é uma pessoa que tem uma ênfase exógena e fica perguntando, quem vai resolver isso? Quem vai tomar atitude? Quem? Né? É uma pessoa que sente que depende de alguém e tem o que a gente chama de uma servidão voluntária, que o Etienne de La Boétie já falava isso há muitos anos. Ele gosta de que alguém mande, que alguém dê ordem, que alguém lhe diga o que fazer, como fazer. Não quer ser dono do seu destino, quer que o destino esteja na mão de alguém até para ele poder reclamar e, principalmente, tem um ressentimento contra tudo e contra todos. Então, esses são os dois tipos exagerados de pessoas que existem. Se você pegar um exemplo, você chega para uma pessoa que chegou numa reunião atrasado com você e você fala, você está atrasado. Se é uma pessoa de moral aristocrata, ele fala, é verdade, desculpa, me atrasei mesmo. O outro fala, foi o ônibus, não foi ele que se atrasou. Entendeu? Ele sempre tem uma desculpa fora. Ou o trânsito que sempre existe, sempre existirá. Sempre Aqui em São existirá, Paulo, mas ele foi culpa o trânsito. Então, sempre tem essa visão. Se você, por acaso, encontra um amigo seu foi demitido e você pergunta para ele, escuta, você foi demitido por quê? Uma pessoa de moral aristocrata fala, não consegui atender as expectativas da empresa. Eu acho que não soube jogar o jogo político da organização. Uma pessoa de moral escrava fala o contrário. O meu chefe era um imbecil. O pessoal tinha inveja de mim. Bom. Não entendo o que eles fazem lá, mas loucura. Então é assim, esses dois tipos de pessoas existem normalmente no mundo inteiro, em qualquer lugar. O problema é que o Brasil tem uma formação étnica de pessoas que esperam. Então, quando você fala, os índios esperavam da natureza, né? A população africana esperava do divino e os portugueses esperavam da corte. Então, foi formado por um trio civilizatório que tem uma atitude mais de esperar que alguém faça ou tome uma providência. Esse corte, ele pode ser um corte muito claro de São Paulo para baixo e de São Paulo para cima, porque em São Paulo para baixo você teve outras influências de outros povos. Os alemães, os italianos, então isso já dá uma primeira diferença. O segundo aspecto que é importante é que ninguém é 100% escravo ou aristocrata. Nós temos tendência, e aí entra o ambiente, seja corporativo, seja do próprio país. Há países que te estimulam a usar mais da sua moral aristocrata. Há países que te estimulam mais a moral escrava. E isso numa empresa é fundamental. A meritocracia estimula. Então, ninguém é 100% uma coisa é outra, mas o ambiente de negócios do Brasil durante muitos anos nos estimulou a moral escrava, ser funcionário do Banco do Brasil, né? E depender dos outros e ficar falando mal do governo. Em algumas outros países, a moral, seja por fatores religiosos ou étnicos, levou ao contrário. E nós tivemos, então, países que entenderam que nós todos devemos esculpir-nos a nós mesmos, que o destino está na nossa mão. E esta visão trouxe um país um pouco mais adiantado no aspecto competitivo. Eu nem estou dizendo que é o melhor, nem que nos traz mais felicidade. Apenas uma definição sem entrar
vamos dizer, numa questão de o que é melhor, porque isso seria uma conversa para 3 horas. Né? Eu tenho certeza que a audiência tá ouvindo e com certeza muitos se identificaram para um ou para outro. Eu me identifiquei nos ou dois. identificaram outras pessoas também. Porque Fulano. provavelmente você não é aristocrata, então você tá botando a culpa em alguém. Eu acho que eu me identifiquei nos dois porque eu cresci, meu pai é militar, sou de família militar. Então, veja, eu tive essa educação, uma formação toda. De aguardar ordens. De aguardar ordens, exatamente. Exato. Mas eu sou ariana, então nunca tô aguardando ordens. Eu não sei se você sabe. Mas de todo jeito, eu acho que eu fiz esse change, né? E era isso que eu ia falar pra audiência. Pra quem se identificou como a moral escrava, né? Isso. Talvez eu acho que dá pra você mudar. Não, e é muito importante que você falou. Eu acho que se você se identificar, já é o primeiro passo. Uma coisa importante, que é uma frase que a gente usa pra identificar essa situação, é dizer o seguinte: pessoas não mudam, mas podem encontrar um outro endereço que já existe dentro delas. Muito bom. Olha que interessante. E todo mundo já tem esse endereço, né? Você falou, todo mundo tem um pouquinho dos dois. Já tem esse aplicativo, ele pode estar na página 10 do seu iPhone, mas vai lá e usa ele, atualiza que ele tá lá.